Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Jorge Moreira Pires e cumprimentá-lo pela constituição da Associação Pediátrica do Hospital de São João. E a primeira palavra é, de facto, de reconhecimento pelo trabalho cívico que está a encabeçar. Eu não consigo imaginar, e penso que ninguém nesta sala consegue imaginar o que é ter uma criança diagnosticada com cancro e a fazer quimioterapia e ainda ter que encontrar cabeça para constituir uma associação e vir à Assembleia da República lutar por aquilo que deveriam ser direitos básicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não vou fingir dizer que eu compreendo aquilo que está a sentir, porque só quem está a viver é que pode compreender, mas posso-lhe agradecer, enquanto deputado da República, o trabalho que está a fazer de cidadania em representação de outros pais, também pais de crianças diagnosticadas e que vivem neste momento com o cancro. De facto, o Partido Social Democrata tem acompanhado toda esta situação com perplexidade e preocupação. Quando, em setembro de 2017, o próprio Ministro da Saúde afirmou concordar com o projeto que existia e que a situação se iria resolver, e depois, em dezembro de 2017, veio dizer que o dinheiro existia e que a situação se iria resolver. E depois, em março de 2018, o Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, que teve responsabilidades no norte do país na saúde, veio dizer que os 20 milhões estavam na conta. De facto, não percebemos. E começamos a perceber que algo não batia certo, porque o Partido Social Democrata faz uma pergunta escrita ao Governo a pedido do extrato bancário do hospital. Os 20 milhões, o Secretário de Estado disse que o dinheiro já estava na conta, só não tinha autorização para o utilizar, mas que o dinheiro estava lá. Até hoje não obtivemos a resposta do Governo, como seria o nosso direito, enquanto partido fiscalizador da ação do Governo, continuamos sem poder saber, confirmar, de facto, se esse dinheiro está lá, e começamos a desconfiar que se calhar não estava. Porque se calhar não estaríamos a viver a situação que estamos a viver. E, aliás, a pessoa responsável pelas finanças deste país demonstrou, como muito bem relembrou, que desvalorizou toda a situação grave que se está a viver no Hospital de São João, precisamente na Assembleia da República. E aí, Sr. Presidente da Comissão, o Ministro das Finanças, aí sim abordou com ligeireza a situação do Hospital. Senhores deputados, eu pedia que não entrássemos em... Pedia que não entrássemos em... Aos senhores deputados. Eu pedia que não entrássemos em diálogo e não pedisse... Se quiser, eu posso repetir... Senhores deputados, eu pedia que não entrássemos em diálogo e que aproveitássemos bem o tempo que temos para concluir, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, a sua intervenção. Muito bem. Se houver, temos uma possibilidade mais tarde de fazermos aqui... Eu tenho aqui o áudio do Sr. Ministro das Finanças... Mais tarde podemos, numa segunda ronda. Ele diz que foi uma manipulação das imagens aquilo que nós verificamos no Hospital de São João. Todos os partidos que foram lá tiveram a oportunidade de ver. Aos senhores deputados, pedia que deixassem concluir. Na minha opinião, se me é permitida, o Sr. Ministro das Finanças abordou com ligeireza o tema e foi pouco sério na forma como caracterizou aquilo que foi dito pelo Presidente do Conselho de Administração, que eu penso que ainda está em funções, ainda não o demitiram, e aquilo que foi dito pelos pais das crianças. E, portanto, nós neste momento continuamos a assistir. Depois recordam-se bem quando o Sr. Ministro da Saúde veio cá em abril e disse, aliás, usou uma expressão que eu não me esqueço, foi o despacito, para nós ouvirmos com muito cuidado, que a situação ficaria resolvida 2 semanas no máximo. Estamos a 10 de outubro de 2018. E o que aconteceu depois deste processo todo é que saiu um despacho que volta tudo à estaca zero. E ouvimos da parte do Primeiro-Ministro a dizer que, por ele, cria-se aqui um regime de exceção. Mas o Governo que tem a responsabilidade de governar, nada fez. E a maioria que neste momento apoia o Governo, nada está a fazer. E, portanto, fica a pergunta no ar, o que é que vai acontecer? Portanto, há aqui várias questões. Senhores deputados, assim não conseguimos. Assim não conseguimos concluir as intervenções. Daqui a 5 dias vamos conhecer o Orçamento de Estado. Agora, há uma coisa que é certa. Aquilo que há um ano era válido pelo Ministro da Saúde, em setembro de 2017, hoje já não é.
Agora é preciso iniciar, como foi dito ainda na última audição, o PSD denunciou mais uma vez, na última audição ao Ministro da Saúde, que se voltou à estaca zero, voltamos a pedir projetos, voltamos... É aquilo que o Presidente da Associação Pediátrica Oncológica de São João veio aqui dizer, é absolutamente verdade. Fica-se com a sensação que de 4, 5, 6 anos até termos a nova ala pediátrica, quando foi prometido que seria tudo resolvido rapidamente. O próprio Presidente do Conselho de Administração disse, bom, com isto tudo, na melhor das hipóteses, dentro de 3 anos, eventualmente teremos a ala pediátrica. Presidente do Conselho de Administração, que ainda está em funções a trabalhar para este Ministério. E, portanto, há aqui um conjunto de incoerências que não se compreendem. E depois há uma questão que me deixa pessoalmente ainda mais preocupado, que é a ausência absoluta de intervenção desde que toda esta situação tem vindo a ser denunciada. Que é, enquanto se vai empurrando com a barriga politicamente, em que o Governo nada faz, também não se melhoram minimamente as condições. A única diferença que houve face a um ano atrás foi a questão, vou terminar já, Sr. Presidente, foi a passagem do corredor onde as crianças chegaram a ser tratadas em condições de facto inaceitáveis para os contentores. Mas quem visitou sabe, e aquela descrição que foi aqui feita é absolutamente verídica, as temperaturas que se vivem naquela cidade, o transporte do edifício principal para os contentores e vice-versa, por crianças em estado de imunodepressão avançada, fruto de processos de quimioterapia, tudo isto é inaceitável, senhores deputados. E, portanto, enfim, coloco-lhe muito concretamente uma pergunta que é o que é que a Associação então defende que deve ser feito, quer no entretanto para a situação não se resolva e para se resolver definitivamente a situação. Muito obrigado, Sr. Deputado.